Então, boa noite, pessoal. Agradeço a presença de todos. Eu sou Newton Salles, sou reumatologista aqui do Hospital 9 de Julho. A gente tem o Centro de Doenças Raras e da Imunidade e a gente faz os eventos de educação em doenças raras e da imunidade também. Hoje o foco não vai ser raras, vai ser mais as doenças imunomediadas. E hoje a gente tem o apoio da AVE. Eu queria agradecer aí a participação da Bárbara e da Mari. A gente vai ter uma apresentação institucional que eu vou compartilhar com vocês. A Bárbara vai falar um pouquinho. Está conseguindo ver minha tela, Bárbara? Oi, doutor, tô vendo sim. Você pode colocar lá no início, só pra gente. Bom, vamos lá. Muito obrigada a todos pela presença. Como o doutor Newton falou, hoje eu vou iniciar rapidamente, fazer uma apresentação aqui institucional da ABVE, só para vocês conhecerem um pouquinho, né, do que é a nossa empresa. A gente sempre está visitando os médicos, falando do nosso produto, mas acho que é uma ótima oportunidade para vocês escutarem um pouquinho qual que é a nossa missão. Pode passar, doutor. A AbbVie, ela é uma empresa, né, uma biofarmacêutica americana com sede em Chicago, com mais de 50 mil colaboradores trabalhando em mais de 70 países. É uma empresa muito focada em pesquisa e desenvolvimento. Então, como vocês podem ver, a gente já tem mais de 50 bilhões de dólares investidos desde 2013. E é uma empresa que é muito reconhecida, principalmente na nossa atuação ambiental, social e corporativa, né? A ABVie tem essa preocupação também aí com a sociedade. Pode passar, doutor. E no Brasil, se você quiser pode passar também, tá? No Brasil, a ABVie, ela é uma empresa que tem que a gente marca presença tanto na imunologia, que é a qual a AbbVie ela é muito famosa, também dentro da oncologia, da neurociência, e atualmente com a aquisição da Allergan dentro da oftalmologia também, e com estética médica na parte de Botox, após a aquisição da Allergan. No Brasil, a AbbVie ela é uma empresa que ela tem mais de 1.100 colaboradores, mais de 45 indicações terapêuticas e, após a aquisição, a gente tem agora uma fábrica também em Guarulhos, né, que ela é responsável por toda a produção dos medicamentos da oftalmologia, que atende tanto o mercado interno quanto a produção da América Latina, né? Então, esses produtos também são exportados, atendem o mercado da América Latina. Pode passar. Pode passar, doutor. E dentro da imunologia, que é uma das principais áreas terapêuticas da AbbVie, né, hoje nós temos 3 medicamentos aprovados em 17 indicações de tratamento, dentro da reumatologia, da dermatologia e da gastroenterologia. Então, no próximo slide, pode passar, doutor. Aqui, né, tem até os nossos, hoje, atualmente, os nossos produtos aprovados no Brasil, que é Rinvoq, que tem tanto a parte da reumatologia, com aprovação para artrite reumatoide, quanto para dermatite atópica, Skyrizi também, com psoríase e artrite psoriásica, e o Mira, né, que é o nosso grande produto, nosso líder de mercado, que é um produto com 20 anos de experiência, onde a primeira indicação foi dentro da reumatologia, e é um produto que tem, além de ter 12 indicações e mais 3 ampliações, é onde tem o maior banco, né, de estudos, né, devido a muito tempo de aprovação e as primeiras aprovações terem sido na reumatologia e após isso, né, tivemos aprovações na gastro e na dermatologia também. Então, aqui é um breve, um resumo, né, do que é a AbbVie. Então, a gente queria passar, antes de iniciar a aula, e passar a palavra para o Dr. Newton, que vai trazer uma aula muito bacana, e explicar um pouquinho do que é a nossa empresa. E, Dr. Newton, muito obrigada, mais uma vez, por ceder esse espaço para a gente. Obrigado, Bárbara. Deixa eu compartilhar aqui minha tela.
Então, lembrando a todos que a aula vai ser gravada e depois a gente disponibiliza no nosso canal do YouTube do Centro de Estudos do Hospital. E tem uma lista de presença também para quem quiser assinar por conta dos créditos do Centro de Estudos também. Então, eu vou comentar hoje um pouquinho sobre um tema que eu achei bem desafiante, que é como é que a gente vê os desfechos cirúrgicos dos pacientes reumatológicos, né, especialmente a artrite reumatoide, que é o que a gente tem mais dados, né, um pouquinho aí de espondiloartrites, para ver o que aconteceu no passado aí dessas duas últimas décadas, com o aparecimento dos imunobiológicos, e se isso realmente trouxe um impacto em termos de quantidade e qualidade aí dos procedimentos realizados nos nossos pacientes. Então, esse aqui é o meu slide de conflito de interesse. Bom, então, puxando aqui para a reumatologia, né, as nossas doenças imunomediadas, elas são tradicionalmente doenças crônicas, né, com tendência progressiva, que estão muito associadas com a presença de dor e, eventualmente, com evolução com deformidades. Então, quando a gente vê aqui em termos de prevalência, a gente não está falando de doenças raras hoje, doenças um pouco mais prevalentes. A artrite reumatoide tem uma estimativa aí de 0,1% da população sendo afetada, a artrite psoriásica de 0,16%, e uma comparativa aqui com o lúpus, que também não é considerada uma doença rara, a gente tem 0,1% da população afetada. Tá? E falando um pouquinho mais especificamente da artrite reumatoide, a gente vê que é uma doença que, tradicionalmente, se você não conseguir controlar a evolução dela, ela vai evoluir com sequela articular. E a gente vê hoje que um quarto da incapacidade dos pacientes, né, essa dificuldade de execução das atividades do dia a dia, atividades profissionais, eventualmente até cuidados de como tomar banho, se alimentar, um quarto dessa incapacidade dos pacientes é devida à sequela articular, quer dizer, o paciente teve uma doença que progrediu a ponto de lesar a estrutura da articulação e, eventualmente, não conseguir mais usar essa articulação de maneira devida. Tá? Então, hoje a gente vê que os pacientes têm muitas deformidades e dor, e o tratamento hoje em dia que a gente aplica tem conseguido mudar a evolução disso aí. Então, para aqueles pacientes que eventualmente acabaram evoluindo com essa sequela articular, algumas dessas podem ser passíveis de tratamento cirúrgico ortopédico, né, uma artroplastia, uma artrodese, e essa indicação de cirurgia vai depender de qual articulação que a gente está comentando, das comorbidades do paciente, do grau de funcionalidade para ele, para ver se vai conseguir recobrar o que ele tinha previamente a ser cometido a doença e a expectativa de vida. Então, são vários quesitos que a gente tem que analisar antes de propor aí uma correção, uma artroplastia, por exemplo, com um paciente com artrite reumatoide. Mas, como eu comentei, a terapia é guiada por alvo, que é uma estratégia que é o Treat to Target, que a gente usa, que começou bem, ganha força na reumatologia, na artrite reumatoide, e isso acabou se estendendo para as outras doenças, né? Então, todas as doenças a gente tenta guiar a nossa escolha terapêutica por metas, né, por alvos. Então, eu quero um alvo de remissão, eventualmente, dependendo do tempo de evolução da doença, um alvo com baixa atividade de doença, mas sempre tentando buscar ganho funcional, manutenção da qualidade de vida, além de controle, obviamente, da dor e da inflamação. E essa terapia guiada por alvo começou com metotrexate, com terapia tripla, com sulfasalazina, hidroxicloroquina, e depois com o advento dos imunobiológicos, isso começou a se intensificar e se aprimorar. Então, hoje a gente sabe que a gente consegue um melhor controle clínico dessas doenças imunomediadas se a gente unir um bom arsenal terapêutico e uma meta adequada de tratamento. Mas qual que é o impacto aí dessa chegada dos imunobiológicos na artrite reumatoide, focando, obviamente, nos desfechos cirúrgicos, né? Então, antigamente, os pacientes evoluíam com as deformidades, precisavam ser submetidos a cirurgias para poder ganhar funcionalidade. E, então, com a entrada no início aí dos anos 2000, dos imunobiológicos, a gente começou a ver esse melhor controle, mas a gente ainda não tem essa perspectiva de avaliar se ele vai realmente prevenir ou retardar a falência articular. Tá? Então, não tem um estudo randomizado ou apropriado com esse desfecho. E a falência articular, no caso, seria a colocação da prótese.
Tá? Então, o que a gente tem são estudos ecológicos, epidemiológicos, que vão trazer uma evolução de como era antes e como está agora, para fazer uma comparativa, uma estimativa. E a gente vai ver que tem algumas coisas que a gente acha que vai diminuir o número de cirurgias, mas a gente vê que proporcionalmente pode diminuir em termos de necessidade, mas o volume, assim, bruto, ele tende a aumentar. E a gente vai discutir algumas questões aqui mais para frente nos próximos slides. Um estudo que juntou informações aí do Reino Unido e da Dinamarca mostrou que após a introdução dos imunobiológicos, claramente houve uma redução do número de cirurgia de artroplastia total de joelho, tá? E isso veio no mesmo momento que houve essa intensificação de prescrição de marketing convencional sintético, baseando-se na terapia Treat to Target. Então, a ideia que a gente trabalha hoje, né, que é o melhor controle da doença, a gente vai ter menos danos articulares e uma menor necessidade de procedimentos cirúrgicos, tá? Mas, como eu vou mostrar nos gráficos, ainda não é claramente o que a gente está observando. Quem sabe isso vai demorar mais uma década aí para a gente notar uma diferença significativa. Saindo um pouquinho da artrite reumatoide, falando da psoriásica e do lúpus, a gente vê que 7% dos pacientes com artrite psoriásica e 4% dos pacientes com lúpus vão também precisar de artroplastia, eventualmente ou por atividade de doença ou por sequelas de tratamento, tipo osteonecrose, que é muito comum nos pacientes com lúpus. Tá? E a maioria desses pacientes que vão ser submetidos ao tratamento cirúrgico, seja artrite, reumatoide, psoriásica ou lúpus, eles vão estar usando ou uma terapia convencional sintética ou uma terapia biológica ou ambos. Então, falando um pouquinho aqui de alguns estudos no início aí, no final da primeira década dos usos de biológicos, a grande preocupação é, será que eu preciso parar o remédio para fazer cirurgia? Será que esse remédio vai ter um impacto no desfecho cirúrgico em termos de infecção, em termos de risco, por exemplo, cardiovascular, ou risco de tromboembolismo venoso? Se vai aumentar meu número de complicações. Então, alguns estudos, todos eles a gente vai ver aqui que retrospectivos, com exceção desse último aqui, que foi prospectivo, mas que foi lá no começo de 2004, a gente vai ver que todos mostram que essa preocupação das complicações, né? E alguns deles mostravam que tinha um maior risco de infecção de sítio cirúrgico e tromboembolismo venoso, e outros mostravam que não tinha impacto nenhum em cicatrização, em infecção, não tinha nenhum evento adverso relacionado a essa terapia. E alguns falavam, será que precisa parar a medicação antes ou não precisa parar? E alguns falavam que viam que não fazia diferença parar ou continuar a medicação. Então, isso aí foi trazendo mais informação para a gente começar a fazer a tomada de decisão diante da necessidade de um tratamento cirúrgico para o nosso paciente. Esse aqui é um estudo finlandês que foi publicado lá, então, em 2013, mostrando como é que era antes do início dos biológicos até o final aí da primeira década. Então, foi de 95 a 2010. Então, aqui, esse gráfico da esquerda, aqui, deixa eu colocar só o ponteiro para ficar mais fácil. A gente vê que de 95 até 2009, a gente vê um aumento progressivo do número de artroplastia de joelho e de quadril, e isso para indicações fora da artrite reumatoide, que são indicações gerais, como osteoartrite, como displasia de quadril, como trauma, como fratura, por exemplo, osteoporose, que acaba tendo que fazer uma artroplastia. Então, são indicações diversas da artrite reumatoide. A artrite reumatoide está aqui embaixo, mostrando que ela se manteve estável até com uma tendência de queda evolutivamente durante esses 15 anos de acompanhamento. Quando a gente vê as indicações de outras articulações, do ombro e do cotovelo, a gente vê que, no geral, o ombro aumentou bastante, mas na artrite reumatoide teve essa tendência de queda, e do cotovelo também teve uma tendência de estabilização para as indicações gerais e uma tendência de queda para a artrite reumatoide. Então, olhando apenas a artrite reumatoide, nessa gráfico da esquerda, eu vejo as minhas linhas caindo, e aqui eles fazem um comparativo, então, enquanto todas as indicações de artroplastia estão em queda, eu estou vendo um aumento do número de marketing convencional, e a partir do início aí dos anos 2000, dos marketing biológicos, que é a linha verde aqui de baixo, tá? Então, a gente vê que antes mesmo da entrada do biológico, com esse aumento do metotrexate, quando a gente vê aqui no gráfico da direita, a gente já está vendo uma tendência da queda do número de cirurgias como um todo na artrite reumatoide. E isso também se mostrou em outros países. Então, aqui são dados dos Estados Unidos,
né, mostrando um acompanhamento aí de 10 anos também coincidindo com o início aí da terapia biológica, né, mostrando, por exemplo, essa aqui, ó, uma queda da artroplastia de cotovelo, tá, evolutivamente ao longo de 10 anos. Uma queda da artroplastia de tornozelo. Houve aqui uns períodos de altos e baixos, mas no final a tendência ainda é de queda. A artrodese, que era uma cirurgia que era muito realizada anteriormente, a gente vê aqui, então, por exemplo, a artrodese do tornozelo. Tá? Então, ela também tem uma tendência de queda. Tá? Vendo isso daqui agora, eles estão mostrando em 8 anos de acompanhamento, comparando com pacientes que fizeram só uso de MARD convencional sintético, em relação àqueles que necessitaram a introdução de MARD biológico. E isso durante o acompanhamento, a partir do momento que foi iniciado esse estudo, tá? Então, aqui mostrando que a incidência aqui de, de necessidade de uma artroplastia de quadril ou de joelho ao longo desses 8 anos de acompanhamento, a gente vê que parece que para quem usou de MARD biológico foi pior, porque eles precisaram mais fazer artroplastia de quadril e de joelho. Mas a gente tem que levar em consideração que nesse início de tratamento, porque ó, o artigo publicado em 2013, ele vai pegar a primeira década de uso aí dos biológicos. Geralmente eles eram reservados para os pacientes mais graves. Então, aqueles pacientes que já tinham falhado aos DMARDs convencionais, eles estavam tendo maior taxa de progressão. Então, geralmente, os pacientes mais graves que recebiam essas medicações. Então, isso aqui a gente tem que olhar com cuidado por conta do viés aí da indicação do tratamento. E a mesma coisa aconteceu para as outras articulações, como ombro e cotovelo. Paciente que o biológico parecia que estava indo pior, mas a gente não tem aqui uma avaliação específica da gravidade, porque são estudos de prevalência e não especificamente avaliando a gravidade da doença. Aqueles pacientes que já haviam sido submetidos a uma artroplastia antes do início do acompanhamento, eles quiseram ver a necessidade de uma revisão, de uma segunda cirurgia para esses pacientes. Aqui o biológico já ganha força, porque a gente vê que os pacientes que já foram submetidos a uma cirurgia antes de iniciar o acompanhamento, mas estavam em tratamento com imunobiológico, eles tiveram uma menor necessidade de um segundo procedimento, seja para quadril e joelho, seja para as outras articulações, em comparação àqueles que se mantiveram apenas com o DMARD convencional sintético. E para aqueles que fizeram um acompanhamento do estudo a partir do tempo zero, eles estavam vendo a necessidade de troca de prótese, de uma cirurgia de revisão. E aqui houve uma diferença em termos de quadril e joelho, que mostrou que o biológico segura melhor, então ele tem uma menor necessidade de uma cirurgia de revisão, em comparação aqui, por exemplo, com ombro, cotovelo, tornozelo, que geralmente eles têm uma tendência de precisar uma segunda cirurgia. E esse impacto aqui a gente vai ver, que eu vou conseguir explicar nos próximos slides, mostrando a taxa de procedimentos, o que está mudando assim evolutivamente na última década. Então, a gente tem essa ideia da artrite reumatoide, que é essa gestão médica melhor com esse tratamento e com o arsenal terapêutico. A gente tem uma menor incidência de artroplastia de quadril. O manejo clínico e cirúrgico melhorou os desfechos pós-operatório e até assim a qualidade da técnica cirúrgica foi aprimorada. Então hoje a técnica cirúrgica está muito melhor do que era há 20 anos atrás, mas ainda existem os riscos inerentes ao procedimento e à doença de base do paciente, descolamento, deslocamento de prótese, infecção, infarto do miocárdio e numa necessidade de revisão cirúrgica. Então, a gente vai ver as taxas de complicação ao longo prazo, o que acontece nesse comparativo aqui, por exemplo, Estados Unidos. Então, eles veem aqui uma incidência aqui cirúrgica ao longo aí de 4 décadas de acompanhamento. Então, você vê. Então, aqui, ó, por década, de 1990 a 1919, eu tinha uma incidência de necessidade de cirurgia de artroplastia de quadril de 46 para 1.000 pacientes ano. Na década seguinte, esse número baixou para 11, e na década seguinte, esse número baixou para 7. Então, como eu comentei anteriormente, a necessidade de uma troca de articulação de quadril tem diminuído progressivamente por conta do melhor controle da doença de base. Tá? E em termos de desfecho, a gente vai ver que o número de revisão e de fratura periprostética tem diminuído, então as complicações inerentes à cirurgia e à sobrevida dessa prótese estão melhor.
O risco de infecção e osteólise asséptica, ele tem se mantido estável, porque isso é inerente aí ao procedimento, mas o deslocamento, ela sair perder a congruência da articulação, ele tem aumentado. E isso também pode ter relação por conta do melhor tratamento geral, o paciente tende a se manter mais ativo, então aumenta o risco dele fazer movimentos, fazer alguma coisa, estar sujeito à queda, e isso aí sair, tirar a prótese do lugar. Tá? Então, a gente vê aqui, por exemplo, em termos de trombose venosa profunda, né, que tinha poucos dados aqui, a tendência foi até uma diminuição proporcional nessa última década aqui, 2010 e 2019, em relação ao que era lá na década de 80. Tá? Aqui, como eu mostrei, o aumento do deslocamento da prótese, as fraturas eles estão se mantendo estáveis, ou tendência de queda, a osteólise teve uma importante redução, as infecções estão estáveis, tá? E a mortalidade também tem se mantido estável, porque isso também é inerente ao estado geral de saúde dos pacientes. Para as espondiloartrites é um pouco difícil, porque tem pouco estudo. O que tem de informação a partir de reumatóide, que é bastante, e o pessoal tem interesse, para espondilite é um pouco mais complicado. Porque geralmente a gente aprende que a espondilite tem muito mais questão aí com osteoartrite de coxo femoral, de quadril, e um aumento da taxa de necessidade cirúrgica, mas eu não encontrei um estudo vendo a evolução ao longo das décadas com o tratamento, com o aparecimento do imunobiológico, focando especificamente em quadris. Eu achei esse de joelho, tá? Que mostra também. Você vê que de 2002 a 2013, um aumento progressivo da necessidade de artroplastia de joelho nos pacientes, então está aumentando progressivamente, mas proporcionalmente você vê dentro do número total de artroplastia de joelho, quantos desses foram relacionados à espondilite anquilosante, é um número que tem se mantido praticamente estável, e é 0,05, 0,06 desse total, então é um número bem pequeno. Mas e aí? O melhor controle reduziu o número de cirurgias ortopédicas, que é isso que a gente espera que aconteça com o melhor tratamento da doença. O Reino Unido ele fez uma avaliação. Então, eles têm um banco de dados importante lá de registro, e eles têm mais de 20 mil pacientes em acompanhamentos a partir de 2001, quando começaram os biológicos. E daí eles fizeram um estudo retrospectivo, publicado em 2019, apenas com os pacientes que começaram lá com os anti-TNFs que foram aprovados no início, adalimumab, infliximab e etanercept, para ver o que aconteceu evolutivamente aí ao longo dessas quase 2 décadas. Tá? Então, eles incluíram pacientes que tinham alta atividade de doença, falha 2 DMARDs convencionais sintéticos, cada um por pelo menos 6 meses de uso, fizeram um pareamento com o grupo controle, apenas aqueles que se mantiveram com o DMARD convencional sintético, e eles eram submetidos a questionários semestrais ou anuais de acompanhamento, que envolvia tudo, qualidade de vida, funcionalidade, dor e por aí vai. E o desfecho primário era o tempo que demorou para acontecer a primeira troca de joelho ou troca de quadril, e desfecho secundário, troca de outras articulações. Então, nesse meio tempo, eles acompanharam 589 pacientes que foram submetidos à troca de quadril, e vejam que a mediana, o tempo que demorou aí para ele ser submetido para aqueles pacientes em TNF foi 4,9 anos e aqueles em DMARD convencional sintético 5,97 anos. Então, aqui levando em consideração também a questão da atividade da doença. E muito provavelmente você vê, parece que aquele que fez o uso do anti-TNF, ele operou antes do que aquele que usou só o DMARD sintético. Tá? Então, a gente tem que considerar se aquele paciente com TNF é mais grave do que o outro, ou se ele ficou melhor e ele começou a ficar mais ativo e acabou acelerando o desgaste da articulação no osteoartrite secundária. Tá? Mas, assim, você vê que a taxa de incidência, pensando por 1.000 pacientes ano, apenas dos usuários de anti-TNF foi 5,2 e para aqueles de margem convencional foi 6,3. Tá? Então, proporcionalmente, aqueles que usam apenas os DMARD acabam tendo uma necessidade maior do que aqueles que usam o biológico. Tá? A mesma coisa aconteceu para artroplastia de joelho, tá? Então, foi praticamente 1 ano antes a mediana de necessidade de cirurgia de joelho, tá? Mas veja que a taxa de incidência para aqueles do anti-TNF foi um pouco maior do que a taxa daqueles de margem convencional sintético, tá? Mas sempre a discussão entrando. O paciente está mais ativo, está melhor controlado da doença, ele está desgastando mais fazendo uma osteoartrite secundária por conta da lesão que foi que ocorreu lá no início, ou
realmente o paciente já era mais grave de largada e, eventualmente, a doença está um pouco melhor controlada, mas o que já teve de desgaste no início, ele está evoluindo e gerando a necessidade da troca da articulação. Tá? Então, eles viram aqui tentando comparar em termos de quadril, de joelho e de outras articulações, comparando o grupo, e eles viram que não tinha grandes diferenças na necessidade de uma troca articular na sequência. Mas, quando eles fazem uma diferença por idade, aqueles jovens menor de 60, e comparando com os mais velhos acima de 60, eles viram que os pacientes que fizeram uso do TNF acima de 60 anos, né? Então eles estavam naquela fase, eles tinham uma tendência a ter uma menor necessidade de cirurgia de quadril. Tá? Então essa foi a grande mensagem desse estudo aí britânico. Mas provavelmente que a gente vai ter que esperar mais uma década para ter uma informação um pouco mais realista aí do que realmente é o impacto do anti-TNF na nossa rotina. Lá no Japão, então eles fizeram um estudo aí de um centro único em 20 anos de acompanhamento e separaram também por períodos, né, do início dos anos 2000, aí a cada 5 anos, até o 2020. Então eles viram aqui que os pacientes, em média, veja como é interessante aqui, eles eram submetidos à cirurgia no início lá dos anos 2000 com uma idade mais jovem do que agora, mais recentemente. Então, de 57 aumentou a média de idade para 64 anos. Tá? Em termos de número de mulheres é semelhante, mas olha o tempo de doença. Aqui, ó, eles precisavam uma média de 14 anos para ser submetido a uma cirurgia. E agora eles estão precisando de uma média de 22 anos. Quer dizer, então eles estão mais velhos e com um tempo mais prolongado de doença para apresentar a necessidade de uma cirurgia de prótese. Tá? E eles estão sendo submetidos a uma cirurgia com uma doença menos ativa. Então, aqui a média de atividade variando pelo DAS 28 com VHS era de 4 e agora é 2,8. Tá? E o hack, a funcionalidade era 1,4, que é uma funcionalidade ruim, e agora 1,14. Então, ainda a questão da funcionalidade impacta bastante. E vejam que interessante, em termos de prednisona, então, aqui no caso não tinha biológico, né? Muito mais prednisona e um pouco menos de metrexato. Proporcionalmente, o metrexato se manteve estável, a prednisona ainda é muito utilizada, tá? Mas caiu significativamente, e os biológicos ganharam peso. Mas você vê que 40% aproximadamente desses pacientes estão chegando aí para fazer uma cirurgia ortopédica. Então, o que eles estão sendo feitos aqui? Então, aqui a gente vai ver que evolutivamente também separado pelos quinquênios, a maioria fazia cirurgia de troca de articulação, e isso progressivamente tem diminuído. Artroplastias, sinovectomias têm diminuído, e artroscopias têm diminuído. Tá? Quando a gente vai ver qual cirurgia que está sendo realizada, veja que interessante, que o joelho claramente diminuiu, que aqui no início dos anos 2000 era 11,5, isso caiu aqui para 2,1. As cirurgias de mão, elas se mantiveram estáveis e agora elas estão com uma tendência de queda, mas olhem aqui que as cirurgias de pé e de tornozelo, elas têm aumentado. Tá? Então, isso pode refletir também que o melhor controle da doença, o paciente estando mais ativo, ele vai sobrecarregar a articulação que teve um dano prévio, seja das metatarsofalangianas, seja do tornozelo, e isso pode aumentar o risco de ele precisar fazer uma cirurgia de prótese total de tornozelo. Tá? Em termos aqui, estão falando apenas daqueles que fizeram troca de articulação completa, não foi excluindo sinovectomia, excluindo artroscopia e outras cirurgias. A gente vê que a maioria aqui era joelho, né? E muito pouco era pé e tornozelo. Tá? E a mão tem se mantido um aumento mais um pouco mais estável. O joelho claramente caiu, tá? E tornozelo e pé subiu aqui, que era 2,2, foi para 6% proporcionalmente. E aqui a gente vê como é que os pacientes estavam em termos de atividade de doença na época da cirurgia. Tá? Então a gente vê aqui uma pouca frequência de pacientes em remissão e doença em baixa atividade, e hoje a gente vê que a maioria deles estão em remissão ou em baixa atividade da doença. Então, eles estão bem controlados, mas essa osteoartrite secundária que foi
ocorreu pela lesão articular lá no início, ela tem progredido, tá? Então, aqui mostrando também que eles tinham muito mais doença em alta atividade ou moderada atividade lá no início dos anos 2000, e agora eles têm ainda proporcionalmente mais, mas a gente vê que o controle da doença melhorou aí nessas 2 décadas de treat to target. Na Coreia do Sul, é semelhante os achados, a gente vê até que evolutivamente as mulheres elas têm sido submetidas a um maior número de procedimentos e os homens aqui também em preto, um número em ascensão em quantidade de cirurgias, isso para qualquer indicação, joelho, quadril, tornozelo, ombro, cotovelo, tá? Então, mostrando que o número de cirurgias aumentou, tá? Mas será que isso reflete necessariamente falha da, da terapêutica, tá? Aqui também um estudo da Dinamarca mostrando, então, aqui no azul é a média populacional para a indicação de artroplastia de quadril, desde 96 até 2011. E aqui é a tendência de queda da artrite reumatoide, a época ali começando o metotrexato e depois quando começam os biológicos, mostrando que ele tem essa tendência de queda, contrariando que tenha o aumento geral aí de indicação de próteses para a população como um todo. E quando a gente vai ver o joelho, a mesma informação, a gente tem esse aumento geral do número de artroplastias, mas para quem tem artrite reumatoide, tinha uma fase de mais antes dos biológicos aqui de ascensão, e depois do início dos biológicos e da melhora do tratamento com o treat to target, ele tem uma tendência de queda, que foi o que eu mostrei nos outros estudos de outros países. Então, como é que a gente vai cuidar desses pacientes que hoje eles estão cada vez mais usando imunobiológicos quando a gente for indicar ou acompanhar uma cirurgia ortopédica ou qualquer cirurgia que seja. Então, como é que a gente maneja o imunobiológico no perioperatório? Então, a gente vai ver que, falando em artroplastia, 80% dos pacientes que vão ser submetidos a uma cirurgia desse porte, elas vão estar em uso de marketing convencional sintético ou biológico, tá? E eu preciso orientar o ortopedista, orientar o cirurgião para o manejo dessa medicação. Tá? Então, quais são os fatores que vão influenciar o desfecho da cirurgia? A própria doença, né? Então, quanto a doença está ativa ou não está bem controlada, a presença de outras comorbidades clínicas e cirúrgicas e as complicações inerentes ao procedimento e inerentes ao uso das medicações. Então, quando a gente faz uma avaliação pré-operatória desses pacientes, a gente vai tentar pesar aí a gravidade das comorbidades, tentar otimizar os tratamentos e antecipar as possíveis complicações para tentar implementar medidas aí para evitar desfechos desfavoráveis. Tá? Então, a doença é imunomediada, a gente vai ver a atividade da doença. Obviamente que se for uma coisa programada, eu posso tentar esperar para um momento de melhor controle da doença, se possível, controle das comorbidades. Também tem a taxa de sucesso aí do cirurgião, então aqueles cirurgiões com mãos mais habilidosas, eles tendem a ter um desfecho melhor. Tá? E a gente vai ver a questão dos corticoides, dos imagens, o que a gente precisa ter de cuidado de orientação. Então, focando um pouquinho mais no imunobiológico, a gente vai ter essa discussão prévia da ortopedia, da reumato, da cardio, hemato e outras especialidades que porventura devem estar envolvidas, e a gente vai ver o paciente aqui com o DMARD biológico, né? A gente vai tentar planejar essa cirurgia antes do próximo ciclo da medicação. Ou a gente vai considerar o tempo das meias-vidas de acordo com as orientações dos guidelines, tá? E a gente só vai voltar, só vai reintroduzir essa medicação depois aí de 14 dias, pelo menos, do pós-operatório, garantindo que o paciente não tenha tido nenhuma complicação, seja ela infecciosa ou cirúrgica mesmo, e garantindo que o sítio cirúrgico já está completamente cicatrizado. Tá? Então, a avaliação laboratorial ela vai incluir os exames de rotina, né? Hemograma, coagulograma, função hepática, transaminases, função renal, provas inflamatórias, exame de urina, que pode ser um potencial foco aí de complicação com cirurgia, com infecção. Tá? Então, o que eu vou monitorar aí para prevenir infecção no pós-operatório? Tá? Eu tenho que fazer a descontaminação da pele, que já é um procedimento padrão, adotado pelos hospitais, o uso do clorexidine prévio aí
ao tratamento cirúrgico, né? Mas eu tenho que me atentar. Pacientes que estão usando dose mais alta de corticoide, né, maior ou igual a 15 miligramas por dia, eles têm maior risco de infecção, aquela doença que está em atividade, ou pacientes que já tiveram uma complicação prévia em sítio cirúrgico, eles são de mais risco. E eu tenho que me atentar também a sítios infecciosos ocultos, por exemplo, cavidade oral, se tiver um abscesso, um dente inflamado, né, que precise ser tratado antes do procedimento, é preciso corrigir, fazer essa avaliação da urina, ou eventualmente a questão gastrointestinal que a gente tem que cuidar também. O antibiótico profilático, ele vai reduzir o risco de infecção pós-operatória, isso também já é tradicionalmente aplicado ali pelo anestesista antes da incisão cirúrgica, tá? Então isso aí também já é rotina protocolar nos hospitais. Cada hospital ele vai seguir a sua orientação pela CCH de acordo com a, a epidemiologia das bactérias que circulam, tá? Mas, em regra geral, eles podem usar antibióticos como cefazolina, cefuroxima, que esses são os antibióticos padrão. E se a gente tiver histórico aí de infecção resistente, eu posso usar a vancomicina. A gente tem que tomar atenção para as outras medicações. Será que eu preciso suspender? O paciente está usando anti-inflamatório contínuo, eu tenho que suspender? Corticoide, eu suspendo? Eu tenho que dar dose de estresse por conta de risco de insuficiência renal, de insuficiência adrenal, eu tenho que fazer um desmame também do DMARD convencional sintético, tem alguma orientação a respeito disso? Então, a gente tem o livro da sociedade que tem um resuminho básico aí de quais anti-inflamatórios a gente tem que observar se precisa suspender por conta do risco e também de aumentar nefrotoxicidade da cirurgia ou risco de sangramento. Tá? Então, tem alguns que não precisa suspender e outros que você tem que suspender até uma semana antes. Tá? Em termos dos imunossupressores, a gente já tem uma ideia que o metrexate, a sulfasalazina, a hidroxicloroquina são medicações que eu não preciso me preocupar em suspender com antecedência, eu posso manter até a semana aí do tratamento, tá? Alguns outros, como medicações que têm um potencial maior aí de redução do nível de leucócito, pode ser que eu tenha que suspender antes para evitar maiores riscos infecciosos. Falando dos imunobiológicos, a gente tende a pensar então nas meias-vidas, né? Então, aqueles que têm a gente pensa em 2 meias-vidas em média, então o adalimumab, por exemplo, ele está entre 20 e 40 dias que a gente vai suspender para poder fazer a cirurgia de uma melhor maneira. Então, ano passado saiu aqui pelo Colégio Americano de Reumatologia um guideline sobre como fazer para os pacientes com doenças reumatológicas em relação aos DMARDs convencionais sintéticos, os alvo-dirigidos e os biológicos. E não só para artrite reumatoide, mas também para as espôndio, para as crianças e até para lúpus. E a gente vê aqui que o nível de evidência é baixo e eventualmente moderado, e todas as recomendações estão em negrito como condicionais. Tá? Então, são coisas que não têm uma forte evidência para você fazer daquela maneira. São muito estudos retrospectivos que veem o que aconteceu quando você fez isso ou aquilo e faz comparação com os outros e tende a ter uma indicação assim mais apropriada, assim, sem ter muito embasamento científico. Mas a gente pode manter para a maioria dos pacientes o metrexate, leflunomida, hidroxicloroquina, sulfasalazina, que é o que a gente usa aqui habitualmente para essas doenças. Para os biológicos, aqui incluindo o rituximab, a gente tende a programar a cirurgia, se for possível, antes da próxima dose, tá? Para pacientes com DMARDs algo dirigido, a gente tem que parar pelo menos 3 dias a medicação antes da cirurgia. Tá? Falando de lúpus, daí tem algumas medicações. Se o lúpus está controlado, você pode suspender. Se o lúpus não está controlado, com atividade renal, você precisa de um tratamento cirúrgico, você vai ter que manter essa medicação. Mas lembrando que são todas recomendações condicionais de baixo nível de evidência. Tá? Então, o que a gente tem de recomendação? Então, para todas as cirurgias, por exemplo, adalimumab, cirurgias limpas programadas, eu espero 2 meia-vidas, então pelo menos 28 dias. Cirurgias que têm potencial contaminado, 5 meias-vidas é o ideal, então seria 70 dias sem a medicação. Mas aqui levando em consideração o controle da doença com o risco dela reativar, tá? E para todas as cirurgias, você pode ter uma opção secundária, tem alguns estudos mostrando que isso pode ser
favorável pelo menos os 30 dias, tá? E a gente vai voltar ao tratamento quando não tiver nenhuma evidência de infecção e a cicatrização está satisfatória. O pessoal da USP fez uma revisão também, publicada em 2017, mostrando basicamente a mesma coisa. Quanto tempo eu preciso parar antes de uma cirurgia, por exemplo, adalimumab, eles recomendaram 30 dias de suspensão para fazer a programação cirúrgica. Então, concluindo, então a gente vê que o melhor controle da doença autoimune ela vai resultar em menos dano, em menor necessidade de artroplastia, tá? Das de quadril e das de joelho. Tá? Pode ser que evolutivamente, eu acho que a gente vai ter que esperar mais uma década para a gente realmente ver o impacto nessa questão da artroplastia de tornozelo, por exemplo, que eu não sei se isso ainda é possível a gente dizer que está tendo um melhor controle, uma redução do impacto. Mas a gente já viu que o cuidado médico cirúrgico foi aprimorado nessas últimas 2 décadas e ele vai ter um melhor desfecho dos procedimentos. Então, o risco infeccioso tem se mantido estável, então a técnica cirúrgica e os cuidados do pré-operatório estão sendo bem eficazes, tá? Mas o problema só é aquela questão do deslocamento da prótese por conta da atividade dos pacientes. O paciente deve estar se movimentando mais, com maior risco de queda ou de ter uma saída daquela prótese que foi feita a cirurgia. Mas em termos de sobrevida da prótese, ela está com uma tendência de duração melhor em comparação ao que ela era 20 anos atrás. E reforçando que a gente precisa discutir com os especialistas envolvidos para melhorar o desfecho do pós-operatório, tá? Então, antes de fazer a cirurgia, a gente tem que fazer essa programação em termos dos exames, em termos do risco cirúrgico infeccioso, em termos da suspensão das medicações para evitar o risco infeccioso e para evitar que a doença reative também no momento da cirurgia, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado na avaliação dos pacientes. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a atenção e fico aí disponível para questionamentos. Doutor Newton, muito obrigada pela aula, foi excelente. Acho que a gente poderia abrir para perguntas, caso alguém tenha. Isso. Doutora Abel está com a mão levantada. O senhor quer perguntar? Posso falar? Não, na verdade, eu não queria perguntar. Estão me ouvindo? Estão Tô, ouvindo, né? por favor. Não, eu só queria fazer um comentário elogiando a apresentação pela profundidade da pesquisa, porque é um tema que a maioria de nós não vê rotineiramente nesses meetings de indústria farmacêutica ou mesmo nos congressos. E principalmente casuísticas muito grandes, como o banco de dados de 20 mil casos na Inglaterra e outros de 4, 5 mil pacientes. Então, achei muito importante. A gente, na prática, hoje, como eu faço praticamente só consultório, a gente não tem uma casuística para poder comparar com isso que você apresentou. Mas nós temos visto a redução de cirurgias de quadril e de joelhos realmente. A de pés tem se mantido, ou tornozelos, como a gente tem visto. Mas o comentário que eu queria fazer é que no Brasil há uma tradição de que os cirurgiões ou até os ortopedistas tomam decisões sem falar com o reumato. E muitas vezes a gente fica sabendo que o paciente foi operado sem interrupção da medicação, sem respeitar esse, no mínimo, 2 meia-vidas, retoma o tratamento mesmo antes do prazo mínimo para ter certeza que não há infecção. Eu não sei se a gente tem essa história de que Deus é brasileiro, São Lucas é o protetor dos médicos, o anjo da guarda está sempre tomando conta, então acho que a gente vê poucos acidentes até no Brasil. Exato. Isso. Eu só queria elogiar a sua aula, não tinha uma pergunta específica para fazer. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Muito obrigado, Abel. E realmente a gente vê, eu sempre instruo o meu paciente quando inicia a medicação, seja medicação oral, seja medicação injetável, de sempre me avisar desses potenciais riscos aí. Porque muitas vezes, por exemplo, ontem eu recebi uma informação, minha paciente foi operada, teve uma apendicite, foi operada. Entendeu? Faz um mês. Só hoje que eu estou sabendo, porque era dia de tomar o imunobiológico. Entendeu? Tudo bem, é uma cirurgia de urgência, não vou parar, não vou falar, não pode operar. Tem que operar porque é uma situação de urgência. E foi bem sucedida, foi tranquilo, mas a questão é, posso voltar ao imunobiológico que estava programado para hoje?
entendeu? A É questão isso, é isso mesmo. a gente sabe, então assim, tudo É. bem, eu já respondo, já se recuperou, já cicatrizou, não tem nenhuma evidência infecciosa, então eu deixei, pode fazer a aplicação que tá tudo certo. Mas realmente a gente tem que sempre orientar, por conta desse risco inerente aí de ter alguma complicação aguda que a gente não pode manejar, né? A gente não, é inesperado, mas para aquelas situações que são programadas, eu tento, no melhor que eu posso, orientar o paciente, me avisar, me comunicar, me botar em contato com o cirurgião para a gente acertar, alinhar direitinho. E eu tenho visto, assim, muitas vezes, mesmo que o próprio cirurgião, ele só opera, só agenda a cirurgia, depois que eu der uma cartinha liberando. Então, isso tem Perfeito. acontecido com os Isso pacientes. é o correto. É aquela coisa, a liberação do cardiologista e a liberação do reumatologista que está assistindo, dando as orientações. Quando Perfeito. eles internam e vêm no hospital que eu estou acostumado a acompanhar, eu sempre tento acompanhar, ver o desfecho até o momento da alta e deixo as orientações. Algumas vezes eles vão fazer cirurgia em outros hospitais, eu já deixo, faço uma cartinha dizendo o que é para fazer, como que é para manejar, e eles me avisarem quando estiver em casa, está tudo certo. E realmente a ideia dessa aula era justamente eu senti essa falta de falar sobre isso, porque a gente está achando, tá tudo melhorando, será que realmente está tudo melhorando? Será que já deu tempo da gente mostrar essa diferença a partir do início dos biológicos, né? A gente já tem 20 anos aí de medicação, será? Mas a gente vê que ainda tem muita cirurgia acontecendo, o número de cirurgias aumentando, e isso não necessariamente reflete que a doença não está bem controlada. Eu mostrei ali aquele do Japão. O paciente está operando com uma idade mais velha, com mais tempo de doença e com uma doença melhor controlada, mas mesmo assim está operando. Tá? Então, será que isso realmente foi falta de controle ou foi realmente a lesão osteoarticular da cartilagem que evoluiu com uma osteoartrite secundária e a necessidade evolutiva dessa cirurgia de artroplastia foi a progressão da osteoartrite, não a progressão da artrite reumatoide que seja. Doutor Newton, doutor João também está com a mão levantada, tá? Opa, João, quer perguntar, por favor? Vocês devem ter clicado sem querer. Não, tranquilo. Mas era isso, tá? Então a ideia era trazer um pouco disso aí, porque é uma coisa que ainda deve mudar nos próximos anos, tá? Então a gente vai ter que acompanhar e ver esses desfechos, esses estudos epidemiológicos. A gente não tem nenhum dado nosso, acho que isso para quem faz esses tipos de trabalho, fazer um mestrado, fazer um doutorado, juntando que tem dado, você pode pegar dados de DataSUS, né? Ver a quantidade de cirurgias como um todo, quantidade de pacientes com artrite reumatoide, tenta fazer um trabalho aí epidemiológico olhando nesses dados, quem sabe sai alguma coisa interessante que traga a nossa realidade. Obrigada, doutor Newton. Depois eu vou conversar até com o nosso gerente de marketing para ver se essa aula poderia virar um material, né? Porque está realmente um assunto bem diferenciado. E aí a gente Não, consegue levar para mais médicos também o não, assunto. legal. E a gente, que nem eu falei, a gente tem o nosso canal no Centro de Estudos que a gente disponibiliza as aulas, entendeu? Então depois eu mando o link para vocês. A Josi que está acompanhando aqui, ela faz o upload do vídeo no canal e daí ele fica disponível sem problemas. Ótimo, doutor. Muito obrigada pela aula, viu? Tá, joia. Obrigado. Obrigada, doutor. Agradeço a todos também Presente. vocês. Tá bom. Uma boa noite para vocês. Um abraço. Boa noite. Boa noite a Boa todos. Obrigado Boa do noite. convite.